Comece pelo porquê. O livro de Simon Sinek apresenta a importância da gente ter em mente e agir de forma consistente com a causa, com o nosso porquê. Ele também traz algumas reflexões sobre a forma como nós nos comunicamos, quase sempre iniciando com o que nós fazemos, para só então apresentar o porquê nós fazemos. Quando para ele a gente poderia ser bem mais efetivo se primeiro a gente explicasse a nossa causa, mostrássemos o nosso porquê e só então a gente apresentasse o que de fato nós fazemos. O Ilustradamente, em seu vídeo sobre o livro, fala que quando ele era mais jovem, ele estudava inglês, mas ele não conseguia interiorizar o motivo dele estudar inglês. E assim ele fazia de uma forma forçada. Chegavam a falar para ele que seria importante para o seu futuro, mas aquilo era muito vago. Então, ele não conseguia de fato entender o motivo dele estudar. Já hoje, ele estuda inglês de uma forma muito natural. E ele chega a dizer que ele não consegue se imaginar sem estudar inglês. E a grande diferença é que ele tem uma noção clara do porquê ele estuda inglês e do alinhamento do estudo com os seus objetivos. Ao longo desse vídeo eu trago alguns conceitos tirados do livro ou inferidos a partir do texto e no final eu apresento algumas reflexões e alguns questionamentos. Bem, o primeiro conceito que é importante ser ressaltado do livro e que talvez possa ser visto como um conceito-chave do livro é o círculo dourado, que é a distinção entre três visões. A visão do porquê, do como e do o quê. O porquê seria a causa, a motivação. O como seria como nós vamos atingir aquela nossa causa. São os projetos que nós selecionamos, as técnicas, as práticas aplicadas, os processos implementados. O que são os produtos, as materializações do nosso porquê. É o que de fato é entregue à sociedade, é o que de fato nós realizamos. O livro traz essa reflexão de como os grandes líderes se comunicam a partir do porquê. E ele traz alguns exemplos como Martin Luther King, ele traz algumas companhias como a Apple, a Harley Davidson, e diz que todos eles se comunicam a partir da sua causa. E essa ideia não precisa ficar restrita apenas a grandes líderes ou grandes corporações. A gente pode aplicar em nossa vida cotidiana. E pegando a ideia do exemplo do Ilustradamente, se nós queremos incentivar nosso filho a estudar inglês, a gente não vai só apresentar para ele o estudo de inglês e um cursinho e matriculá-lo lá. A gente pode iniciar mostrando culturas que tenham a língua inglesa, mostrando alguns conteúdos, mostrando viagens ou o que ele pode alcançar com a língua inglesa. E assim a gente vai inspirar o nosso filho a ter uma vontade, um desejo genuíno pelo estudo do inglês. E só no momento que ele estiver inspirado, que nós vamos apresentar o caminho para ele. O segundo conceito que me chamou a atenção no livro é a ideia de inspirar para fidelizar. E a capacidade que o porquê e que uma causa tem de inspirar as pessoas é uma das mensagens principais que o livro tenta apresentar. A inspiração tem o potencial para extrair o melhor de cada pessoa, sejam nossos clientes, nossos funcionários, parceiros de projeto ou até nós mesmos. E uma das possibilidades da inspiração é levar à fidelização, que se concretiza quando as pessoas estão dispostas a abrir mão de algumas características até mais interessantes do que a gente tem para oferecer em determinado momento, para permanecerem alinhadas à nossa causa. Então essas pessoas têm um entendimento e um alinhamento de tal forma com a nossa causa que elas estão dispostas a abrir mão de certas vantagens para permanecerem com esse alinhamento. O livro também apresenta o caminho das manipulações como uma forma de se obter resultados mais imediatos. E aqui ele fala em manipulações não necessariamente no sentido pejorativo, mas sim pode variar desde uma redução de preços até uma tentativa de se aproveitar das nossas aspirações e medos. Então, a grande questão é que você pode até se utilizar de manipulações, pode até ser necessário no seu caminho, mas você tem que ter em mente que quanto mais manipulações você utilizar, mais as pessoas estarão com você pelo que você tem a oferecer em determinado momento e menos elas estarão pelo real alinhamento à sua causa. Então, quanto mais manipulações, menor será a fidelização à sua causa. O terceiro conceito que o livro apresenta e que é interessante é o que ele chama de teste do AIPO, que é uma forma de definir o que vale a pena ou não se considerar em relação à sua causa. E é uma variação do exemplo apresentado no livro,
Se a sua causa é uma vida natural e você tem entre as possibilidades um AIPO, um alimento ultraprocessado, ovos e frutas, na verdade você pode se restringir ao AIPO, às frutas e aos ovos. O alimento ultraprocessado está muito distante da sua causa. Talvez você sequer precise considerá-lo como uma opção. E aqui a questão não é dizer o que você deve ou não comer para ter uma vida natural, mas sim que você tem que ter em mente que quanto mais você restringir as suas escolhas a opções que tenham um alinhamento com a sua causa, maior será a clareza do seu porquê, maior será a forma com que o seu porquê é evidenciado na sociedade. Então, além da gente ter essa visão restritiva, esse teste também pode ser usado para expandir as suas possibilidades. O livro chega a apresentar o exemplo de algumas empresas que se definem a partir dos seus produtos e não da sua causa. Então, se aqueles produtos deixam de fazer sentido em determinado momento, as próprias empresas deixam de fazer sentido. Porém, se você se define como uma causa, se o seu produto deixa de fazer sentido, você pode encontrar um outro produto e representar a sua causa a partir daquele outro caminho. E dessa forma, a empresa tem uma maior resistência às variações do mercado. O quarto conceito interessante é a ideia do porquê como um caminho para a realização pessoal, para a felicidade e até para o sucesso. O autor explica que ele já participou de diversas reuniões com grandes líderes e líderes de grandes corporações, diversos eventos, e em um desses principais eventos ele questionou se esses líderes se sentiam felizes, e boa parte deles respondeu que não. Então o autor avalia que boa parte daqueles líderes eles já tinham se afastado da sua causa ao longo da sua carreira, e com esse afastamento eles não conseguiam associar os resultados a algo que fizesse sentido para eles. Então eles estavam em busca de mais resultados, em busca de números maiores, mas aqueles números não tinham nenhum sentido. E sem ter essa noção clara do porquê, a gente não consegue definir o que seria o sucesso. E sem ter essa visão do que seria o sucesso para a gente fica preso nessa busca por números que não têm significado e não consegue encontrar a felicidade. Além dos conceitos já elencados, tem alguns outros tópicos interessantes que valem a pena ser citados do livro. O primeiro deles é a lei da difusão da inovação, que nada mais é do que como a inovação se difunde em nossa sociedade, e um alerta para a gente focar nossos esforços iniciais de marketing nas pessoas que têm maior alinhamento com a nossa causa e que têm uma predisposição natural para buscar novas soluções referentes àquela causa. Assim, a maioria da população vai ter contato com a nossa solução e vai aceitar a nossa solução a partir do contato com essas pessoas. O segundo ponto também é um alerta para a necessidade da gente pensar em como a organização ou o movimento vai se manter consistente com a causa com a saída dos seus fundadores. O terceiro ponto é uma correlação que o autor faz com a visão do porquê com um lado do cérebro que é mais voltado aos sentimentos e uma correlação disso com o fato de a gente ter tanta dificuldade em racionalizar o porquê. Eu não pretendo fazer uma crítica aprofundada do conteúdo do livro, mas apenas levantar alguns tópicos aqui. O primeiro deles é o próprio círculo dourado como uma solução definitiva para o fracasso ou sucesso de uma organização. E eu até visualizo que o círculo dourado pode ter um impacto muito forte no sucesso ou no fracasso, porém é importante a gente ter em mente que ele não é o único fator determinante. Existem diversos outros fatores que podem influenciar nesse fracasso ou sucesso. E a própria solução, de ponto de partida da organização ou do movimento, pode não ser uma ideia interessante, pode não ser algo que a sociedade aceite. Então, se a solução não é interessante, não tem muito o que a clareza do porquê possa fazer pela organização. O segundo ponto é a visão da causa como algo bastante pessoal ou uma ligação de um para um, de um indivíduo com a causa. E eu até considero também que é bastante importante que a gente tenha essa visão de porquê e tenha essa visão clara de quais são as causas, que a gente tenha um alinhamento e saber expor isso. Isso tem um potencial muito interessante, mas também é bom a gente ter em mente que a gente não precisa se alinhar a uma única causa. A gente pode ter um alinhamento com diversas causas e pode aproveitar esse alinhamento com essas diversas causas para atuar em diferentes frentes.
A gente não precisa ficar restrito a uma única causa. Não que o livro restrinja isso, mas assim, a partir da leitura a gente pode acabar tendo essa sensação. O terceiro ponto é uma distinção entre pessoas do tipo porquê e pessoas do tipo como. O livro faz isso um pouquinho de uma maneira um pouco binária. E eu acredito que existe uma gradação ali de pessoas que têm tanto essa ligação forte com a causa, ou que representam uma representação forte da causa, como tem a capacidade de definir o como para se chegar àquele porquê. Por fim, eu deixo aqui alguns questionamentos para a gente discutir nos comentários. O primeiro deles é: todo porquê pode ser visto como uma causa maior? O segundo é: motivar e inspirar pessoas é mesmo um porquê ou na verdade seria um como? O terceiro é: você já tem uma visão clara das causas que você tem um alinhamento e quais são os produtos que você já construiu referentes a essa causa? Então, se você ficou até aqui, imagino que tenha gostado do conteúdo e nesse caso considere se inscrever, deixar seu like e deixar algum comentário para a gente expandir nossa discussão sobre o assunto. Até uma próxima!